Terra Espiritual apresenta O Evangelho de Jesus, Episódio 20. O Homem da Mão Paralítica. Baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 9 a 14, Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6 e Lucas, capítulo 6, versículos 6 a 11. Aconteceu em outro sábado entrar na sinagoga deles e ensinar. Ora, achava-se ali um homem que tinha a mão direita atrofiada, e os escribas e fariseus observavam-no para ver se ele o curava no sábado, a fim de acharem acusação contra ele. E para o acusarem, perguntaram-lhe: é lícito curar aos sábados? Mas ele, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te e fica em pé no meio de nós. E ele levantou-se e ficou de pé. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram silenciosos. Respondeu-lhes ele: qual é o homem dentre vós que, tendo uma ovelha, se ela ao sábado cair numa cova, não a apanha e a tira? Ora, quanto é superior um homem a uma ovelha? Logo, é lícito fazer o bem aos sábados. E olhando para todos os que o rodeavam, disse ao homem: estende tua mão. Ele a estendeu, e a mão lhe foi reconstituída. Saindo dali, os fariseus entraram logo em conselho com os herodianos contra ele, para ver como o destruiriam. Comentários. O cenário deste episódio continua sendo Cafarnaum, ou Vila de Naum, ao norte do Mar da Galileia, próxima a Betsaida e a via marítima que passava pela capital Cesareia de Filipe. Jesus estava mais uma vez em solo sagrado que o evangelista Mateus destaca ser a sinagoga deles, talvez querendo dizer com isso que a sinagoga de Jesus não mais cabia entre quatro paredes, pois estava além das fronteiras vistas pelos olhos humanos. Talvez o faça por já intuir que para Jesus não havia mais um local sagrado que não fosse o mundo todo: praças, campos, rios, lagos, pessoas. A universalidade de Jesus já era possível de ser percebida em grandes ou pequenos gestos. Era nas sinagogas que os fariseus e doutores da lei condicionavam o povo ao entendimento pré-formatado da lei. A fama do amado Mestre Jesus se alastrara de tal forma que agora ela o precedia, o que estimulava o espírito espinhento dos fariseus, que se reuniam não mais para aprender ou questionar sua doutrina e os seus ensinamentos. Agora fiscalizavam seu desempenho segundo o que estava escrito na lei. A letra que mata era mais importante que o espírito que vivifica. Por já terem testemunhado outras circunstâncias em que ele se saíra magistralmente dentro da retórica da Torá, agora esperavam o menor deslize do doce Galileu. Se adiantaram a alertá-lo de que não era prudente quebrar o respeito no sábado, onde não se deveria fazer nada a não ser pensar e orar ao Senhor Deus. Como se sabe do nosso último encontro no episódio 19, a questão do sábado, o sábado era muito sagrado para um judeu. E era novamente num sábado que esta história se desenrolaria. Pode passar despercebido para o leitor apressado, porém o evangelista Lucas destaca que o meigo rabi conhecia-lhes os pensamentos, isto é, Lucas está a destacar uma poderosa característica de um grande profeta como Jesus: ler os pensamentos e intenções. Esta situação
já ficou demonstrada em várias situações, como ao ler o pensamento de Natanael, da mulher samaritana, o nome do publicano Zaqueu, ou até mesmo as preocupações da vida após a morte que trazia em mente o venerando doutor da lei, o velho Nicodemos. Confira em João, capítulo 1, versículos 47 e 48. João, capítulo 4, versículos 16 a 19. Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 8. E João, capítulo 3, versículos 1 a 3. Um dos pais da igreja, Jerônimo, conta que em antigos escritos dos Ebionitas, isto é, os primeiros judeus convertidos ao cristianismo, mas que mantiveram-se fiéis às tradições da Torá, representantes da facção conservadora do Concílio de Jerusalém, narrado em Atos capítulo 15, versículos 1 a 29, o homem da mão enferma era um pedreiro, sementários, no original grego, que vivia de seu trabalho e que, após a enfermidade, atrofiara a mão, e que procurou o famoso curador gratuito, Jesus, filho de José, que por ali passava, clamando por cura, a fim de não converter-se em mendigo da caridade pública. Os ebionitas, ou os pobres, tinham especial apreço por Tiago, o justo. Acreditavam que Jesus era o Messias, o profeta enviado por Deus, mas não o viam como nascido de uma virgem, antes o concebiam como filho natural de José e de Maria, tornando-se Messias por ter obedecido e vivido fielmente a Torá. A mão direita representa um símbolo de trabalho, poder, de ação, de força, proteção, de apoio, de bênção e de independência. Confira em Salmo 16, versículo 8, Isaías 41, versículo 13, Gênesis, capítulo 48, versículos 11 a 20, Provérbios, capítulo 3, versículo 16, Mateus, capítulo 6, versículo 3 e Deuteronômio, capítulo 28, versículo 8. A mão mirrada denuncia uma atrofia adquirida que minou a musculatura e ressequiu a cobertura gordurosa, destacando a ossatura. Nesta época, a mais provável das doenças era a lepra, que, atingindo os nervos do braço, determinaria a atrofia de todo o membro. Contudo, uma outra possibilidade, menos socialmente rejeitada, o que parece sugerir o caso onde o povo não o acusava e os fariseus não objetam, seria o diabetes consumidor. Seja como for, aquele homem, provavelmente um arrimo de família, padecia muito e clamava por compaixão que não encontrara entre os seus pares. Os fariseus, maquiavelicamente, estavam querendo não apenas disputar com o gentil nazareno, mas agora pretendiam incriminá-lo, segundo as leis da tradição, para, quem sabe, silenciá-lo através do escárnio público ou ainda pela morte por apedrejamento. Por saberem que o amado Mestre Jesus era de natureza altruísta e por perceberem que havia na multidão este homem da mão ressequida, se antecipam rancorosamente em questioná-lo. Jesus percebe bem o que queriam que acontecesse. Era nítido agora que as divergências não se restringiam às doutrinas ensinadas por Moisés na Torá ou por Jesus segundo os seus ensinamentos. O problema agora era o próprio Jesus, que exemplarmente demonstrava como deveria viver um verdadeiro fiel à lei de Deus. Nele, fidelidade, fé e misericórdia se encontravam como notas musicais em harmoniosa melodia. Era uma ofensa à mediocridade reinante. E como vaidade e orgulho são feias demais para serem denunciadas perante a maestria da humildade e bondade, era mais fácil odiar o mensageiro de Deus do que dar o braço a torcer, dar-se por vencido e render-se à boa nova.
Jesus incomodava bastante as mentes que boiavam no pântano da ignorância. Contudo, havia um novo elemento nesta equação de relacionamentos: a presença dos serviçais de Herodes Antipas, os herodianos, representantes do poder temporal, que estavam ao lado dos fariseus, representantes do poder religioso. Todavia, o amado Mestre Jesus parecia não se intimidar com eles. Na sinagoga, símbolo da casa de estudo da Torá, mas não da prática dos nobres ensinamentos da lei, o amado Mestre Jesus atrai a atenção de todos ao chamar o homem da mão mirrada para o núcleo do lugar. Levanta-te e vem para o meio. O homem da mão paralítica era agora o centro das atenções de todos, e ouvia, como todos, a apologia do amor em movimento, segundo o jovem Galileu. Era lícito curar? Profetas antes dele, como Moisés, Elias e Eliseu e o próprio Moisés, efetuaram curas. Fazer curas não era o centro da questão, e sim, novamente, fazer curas no sábado. Jesus questiona a compreensão da lei, a questionar nem o sábado e nem a cura, mas sim o que era bem e o que era mal. O mestre nazareno aguarda alguma manifestação, alguma tese defendida, argumentação ou reclamação. Tudo o que houve é o silêncio covarde de seus espionadores. Em seguida, aprofunda o debate ao questionar a sinceridade do ato de salvar a vida de uma ovelha ou deixá-la morrer quando esta pertencesse a um dos ouvintes. Ninguém seria tão hipócrita a fazer-se de santo, denunciando, pois, que todos seriam pecadores diante da lei se tal fato acontecesse. Duas palavras são mencionadas: a ira, que faz lembrar o episódio da cura do leproso, e a tristeza de constatar a dureza do coração. Esta dureza, por sua vez, faz lembrar a dureza do coração do faraó do Egito, que recusava-se a deixar o povo hebreu partir. Do mesmo modo, a dureza dos corações dos fariseus os impedia de adquirir a liberdade do sofrimento imposto pela ignorância que sequestra a razão e o sentimento. Em seguida, curava o homem da mão paralítica e conquistava novos inimigos que fariam de tudo para tramar contra sua vida. Contudo, Jesus nos ensina a agir com a consciência da vida eterna, sem temer aqueles que ameaçam esta perecível e transitória vida carnal. Estaríamos dispostos a seguir Jesus se este fato acontecesse hoje?